Fala rapaziada, beleza? Mais um conteúdo aqui para vocês. Hoje, embora o canal seja focado em games, a gente também curte muito outras coisas, outros esportes e não tem como não deixar passar a Copa do Mundo que vai ter agora nos Estados Unidos, México, Canadá. Para isso, a gente vai fazer uma série de vídeos especiais falando sobre os grupos, sobre as seleções, as convocações, o que for acontecendo na Copa do Mundo. Esse é o nosso primeiro vídeo. Comigo, André. Nesses vídeos, vou contar com a ajuda de dois grandes amigos, o Vinícius e o Marcelo. Começar com o Vinícius. Fala, Vinícius, beleza? Fala, rapaziada, bom dia, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, né? Boa tarde para quem é de boa tarde. Se estiver vendo o vídeo à noite também, boa noite. Tamo junto. Espero que vocês gostem do vídeo aí. E Marcelo, beleza? Salve, rapaziada, tudo certo? Bastante ansioso aí pro começo dessa Copa. Acho que vai dar pra gente trocar bastante ideia aqui sobre o tema. Bom, vamos começar pelo grupo A. Grupo A tem México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, ou Tchequia. Agora eu não entendi se mudou de nome, se é só um outro jeito de chamar, mas esse é o grupo. O México, que é a cabeça de chave, deu uma certa sorte no sorteio, mas também não é como se fosse um favoritaço para o grupo, né, Vinícius? Eu não acho. Eu acho que o grupo, ele, apesar dele ter dado sorte com relação aos rivais, é um grupo que ainda é muito equilibrado. Eu não vejo o México como classificado diretamente ainda. Eu acho que vai depender muito do desenrolar dos jogos mesmo. Mas é um grupo que é um grupo equilibrado, ele é, mas eu não vejo tanta vantagem assim para o México, não. Você acha que é um grupo equilibrado mais para baixo, Marcelo? Ah, com certeza. Eu tava pensando nisso. É um grupo nivelado, mas ele é nivelado por baixo, né? É difícil até apontar um favorito nesse grupo, uma seleção que sobressai as outras. Acho que a mais fraca seria a África do Sul, mas para apontar assim um ou dois favoritos assim é bem complicado. A Coreia do Sul, vocês acham que pode fazer alguma graça, igual fez na Copa de 2022? Ou um som na, na MLS? Alguns outros jogadores têm mais destaque nacional ou em ligas periféricas. Vocês acham que tem alguma chance dela conseguir beliscar alguma coisa? Acho que Ah, foi eu uma diria, seleção que deu sorte, né? No grupo também. De pegar um grupo mais nivelado, então pode passar como um primeiro do grupo e ter um chaveamento mais tranquilo. Tem alguns nomes interessantes lá também. O Juan Chan, que é do Wolverhampton, já há algum tempo já com destaque na Inglaterra. Tem o Lee que joga no Paris também, um bom jogador. Então acho que dessas quatro seleções, se fosse apontar uma que tem um conjunto melhor de jogadores e de grupo também, eu apontaria a Coreia do Sul. E você, Vinícius? exato. Eu acho que a Coreia do Sul eu cravo como 16 avos, pelo menos. Com possibilidade de ir para as oitavas, dependendo do chaveamento. Como a possibilidade, eu acho que é um pouco grande de assumir a liderança do grupo, eu acho que tem condições de beliscar umas oitavas de final. África do Sul, a gente não acompanha muito o campeonato, né? Tem o Orlando Pirates, o Mamelodi Sundowns, que jogou contra o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, o Kaizer Chiefs, mas são jogadores que não despontam em grandes clubes, né? A África do Sul me parece ser, de fato, o time mais fraco, mas também os demais não passam muita confiança de que vão fazer 3 pontos certamente contra ela, né, Vinícius? Exato. Apesar do. Eu acredito que seja a seleção mais fraca, mas ao mesmo tempo ela não vai entregar pontos, não. Eu acredito que. Eu acredito que ela será eliminada com 2 pontos, mas eu não acho que vai ser 3 pontos garantido para as outras, não. Por curiosidade, quem você acha que arranca? Quem ela arranca empates aí?
Eu acho que ela arranca empate contra México e República Tcheca. Na abertura de Copa igual 2010. Exato. Você, Marcelo, você acha que a Tchequia é a melhor seleção do grupo? Acho que não, acho que ainda consigo ver a Coreia como a seleção mais organizada desse grupo. Também não acompanho muito o campeonato tcheco, né? Não conheço. A República Tcheca já não tem tantos destaques igual tinha antigamente. Então por isso que eu acho que é bem nivelado entre essas duas seleções. Eu acredito que sejam as duas melhores seleções do grupo. O México também já está um pouco envelhecido e não conseguiu também ter destaques novos relevantes para conseguir melhorar a seleção. Acho que do México talvez o principal destaque na temporada tenha sido o Chucho Hernández, né, do Betis, mas não chega a ser um jogador nível classe A do mundo, né? Vocês acham que quem passa desse grupo? Vinícius, como pode começar? Eu acho que Coreia do Sul em primeiro. Aí é muito difícil entre México e República Tcheca, mas eu acredito que República Tcheca em segundo e aí o México luta pela terceira posição ali para 16 avos. Você, Marcelo? Cara, vou seguir a mesma linha, hein? Acho que Coreia em primeiro, República Tcheca em segundo. Por ser um grupo muito nivelado, talvez o México consiga fazer bastantes pontos e passar na repescagem também. Cara, eu tenho um pouco de desconfiança com essa Coreia do Sul. Eu, mas eu tenho com os outros também. Esse é o principal problema, né? Para mim é um grupo que qualquer um pode passar, mas eu vejo a vaga ficando mais entre México, Coreia do Sul e Tchequia também. Eu, eu acho que eu iria com o México em primeiro e, e a República Tcheca em segundo. Acho que a Coreia do Sul briga pela terceira vaga, mas pode dar também o que vocês falaram da Coreia do Sul em primeiro, né? Coreia do Sul vem de boas Copas já, um grupo bastante que joga bastante tempo juntos, então pode ser que dê bom também para eles. Você está pensando no fator casa ou não? Cara, o México vai jogar todas em México, né? Então, acho que o fator casa vai ajudar. O México tem alguns destaques que conseguem. O próprio Alexis Vega também é um cara de destaque na seleção, então acho que tem um ou outro jogador que pode, não tem mais o Chicharito, tão querido pelo Marcelo, né? Mas ainda acho que tem Pita. alguns destaques que podem ajudar. E, cara, a Rússia em 2018 foi para as quartas. O Catar em 22 só não passou de fase porque o terceiro não passava ainda. E é uma seleção ruim, né? Por isso que não passou de fase. Eu tenho pra mim que os times que jogam em casa, eles têm um extra aí. Não acho que passariam só por ter a torcida voltando os estádios em favor deles, mas é o que eu falei, acho que é uma questão de detalhe. Acho que esse grupo pode ser um grupo à la Santos da Sul-Americana, que o primeiro termina com 5, o segundo com 4, o terceiro com 3, coisa assim. Acho que é uma coisa muito equilibrada. Bom, próximo grupo, grupo B, você está vendo aí na tela. Canadá, Bósnia e Herzegovina, que eliminou a Itália na repescagem. O Catar, que eu comentei agora. E a Suíça. Vinícius, olhando esse grupo, o que que você pensa? Eu acho que esse grupo ele já está um pouco mais definido em relação ao grupo A. Eu vejo a Suíça com uma larga vantagem em relação aos demais. Eu posso até cravar ela como primeira com 7 ou 9 pontos. O Canadá, eu acho que tem condições também de fazer uma boa fase de grupos. E aí, última colocação fica entre Bósnia e Catar. A Bósnia, muito obrigado, eliminou a Itália, mas não é uma seleção que a gente pode cravar após 16 avos, por exemplo. Seria o limite dela. Então, acho que ficaria Suíça,
Canadá e uma briga entre Bósnia e Catar. A Bósnia que vai disputar a segunda Copa do Mundo dela, né? Ela veio aqui no Brasil, foi eliminada na fase de grupos, caiu no grupo da Argentina, né? Marcelo, falando ainda da Bósnia, você acha que existe uma supervalorização de seleções europeias? Digo no sentido de, pô, é difícil colocar a Bósnia fora, porque a Bósnia é europeia, ela eliminou a Itália, não sei o quê. Ou é mais fácil só reconhecer que a Bósnia pode ser uma seleção ruim e vai cair nessa fase e valeu? Com certeza, eu acho que realmente valorizam muito as seleções europeias, principalmente essas da segunda prateleira, né? Tirando as favoritas, Espanha, França, essas seleções do meio acabam sendo muito super valorizadas. A Bósnia mesmo sofreu para se classificar para a Copa. Não jogou bem contra a Itália, fechou a casinha, achou um gol no contra-ataque, então não é uma seleção super potente que dá para você cravar que vai passar de fase. É, esse grupo aqui Mas eu. tem o mito Diga. de Dzeko nela ainda, né? Com 88 anos ainda vai jogar a Copa. É, o Dzeko ainda acho que é o grande destaque da Bósnia. E, cara, eu vejo um pouco com vocês. Acho que a Bósnia e o Catar estão uma prateleira abaixo nesse grupo. É, eu acho que a Suíça também é a favorita. Também vejo a Suíça passando com 7 pontos por aí. E, cara, esse Canadá tem que ver. O futebol não é o principal esporte deles. Acho que eles vão lotar os estádios lá. O Canadá vai jogar todas no Canadá, né? Mas também não é uma seleção que me passa lá muita confiança, assim. Então, tem o Jonathan David, tem acho que o Eustáquio, né? Do Porto. Também é um cara que joga lá no meio, mas O não sei. Alfonso, né? É o Alfonso. Não, O Alfonso, fisicamente sofre muito, mas é, tecnicamente acho que é o melhor jogador da seleção. de fato ele sobra um pouco tecnicamente, mas não sei, cara. Eu vejo a Suíça sendo a primeira do grupo e a segunda vaga ficando entre Canadá e Bósnia e Herzegovina. Acho que o Catar, pode ser que o Catar apareça, faça alguma graça aí, mas acho muito difícil que o Catar consiga impor algum tipo de jogo contra a Suíça. E acho que acaba, na bola dividida, vai acabar perdendo pro Canadá. O amigo tá colocando muita expectativa nos sediadores da Copa, né? É, Mas que o Canadá passando. ele tá meio Talvez. caseiro, né? Eu acho que talvez. É porque, na verdade, o grupo A e o B, eles são muito equilibrados, né? Em questão de quem vai passar. São grupos que você consegue imaginar uma briga boa para um segundo lugar. E a briga boa envolve os caseiros, né? Talvez, na dúvida, fique para os times da casa, né? Não sei. Bom, vamos lá. Próximo grupo, grupo C, o grupo do Brasil. Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Começar com o Marcelo dessa vez. O Cara, Brasil aí deu eu acho o grupo. sorte? Acho que não, hein? Poderia ser muito mais tranquilo. É um grupo nivelado, mas por cima também. Pô. Tirando o Haiti, que destoa demais, acho que é uma das piores seleções, se não a pior seleção dessa Copa. É a seleção com o Tem, pior ranking na FIFA. tem tudo pra quem se complicar com ela ou quem não fazer saldo com ela rodar. Mas o resto as outras duas seleções eu acho bem competentes. Principalmente o Marrocos. Apesar de ser uma bagunça a questão de organização, de federação, o time em si eu acho muito bom. Inclusive pode dar trabalho pro Brasil na abertura. E você, Vinícius? O Brasil é a grande favorita do grupo, apesar de não ser um grupo fácil, e eu também não achar que ela passa com os 9 pontos.
principalmente na abertura contra Marrocos, fez uma ótima Copa do Mundo em 2022, parando na semifinal. Tem um ótimo grupo também de convocados, então eu acho que vai ser a seleção que mais vai dar trabalho para o Brasil na abertura da Copa. A Escócia também tem um time bom, um time bem treinado, que pode, inclusive, dar um certo trabalho para Marrocos na segunda colocação, então me gera uma certa dúvida também sobre a segunda colocação do grupo. E quem perder ponto para Haiti ou quem não fizer saldo também pode correr um certo risco para playoffs. Eu acho que o ponto-chave desse grupo é quem fizer mais gol no Haiti, que é de longe a pior seleção da Copa do Mundo. Então, eu acho que Brasil deve passar em primeiro, e aí Marrocos e Escócia brigam pela segunda colocação. Minha opinião particular é que Marrocos consiga a segunda colocação e a Escócia vai fazer um saldo contra a Haiti e tentar passar para os playoffs arrancando um empate contra Marrocos, que eu acredito que um saldo bom contra a Haiti e um empate contra Marrocos seja suficiente para eles terem uma terceira colocação. Passar como primeiro ou terceiro colocado, né? Eu também acho que o Brasil não deu lá muita sorte. Acho que o Marrocos é uma seleção bem competitiva. Tem uma bagunça organizacional de fato, mas a seleção em si, os jogadores são bem bons, né? Então, eu acho que é uma seleção que compete. Ganhou do Brasil no começo do ciclo, né? E acho que pode dar muito trabalho. Acho que o primeiro lugar vai ficar entre Brasil e Marrocos. Acho que o Brasil ainda consegue o primeiro lugar, mas muito mais por uma confiança no Brasil, Ancelotti, não sei o quê, do que num- uma confiança no futebol apresentado, né? E, cara, esse é um grupo que, assim, na minha opinião, todos vão passar, exceto a Haiti, né? A Escócia, eu acho muito difícil que a Escócia perca ponto contra o Haiti. E não vejo Brasil, Marrocos e Escócia se goleando entre si, né? Nas partidas de um contra o outro. E acho que vai ficar muito nisso que você falou, Vinícius, no saldo. Que a Escócia vai conseguir uns 2-3-0 da vida contra o Haiti e vai passar. A Escócia que conseguiu eliminar a Dinamarca, né? Para ir para a Copa com gol no final do jogo. Uma classificação bastante emocionante. Nós vamos fazer um outro vídeo sobre convocações, no geral. A gente não vai falar da convocação do Haiti, mas a gente vai falar da convocação das principais seleções, incluindo o Brasil. Mas, só por uma questão de curiosidade, vocês convocariam o Neymar? Primeiro, Vinícius. Eu convocaria o Neymar. Eu acho que não pode se abdicar de um top mundial, assim. Ele com 70%, ele entrega mais que muitos que foram convocados ali. Uma questão de jogo também, uma vez que ele está em campo, ele prende dois marcadores, então isso é muito importante para velocistas como o Vinícius Júnior, por exemplo, e vai ter um pouco mais de espaço para enfrentar os marcadores. Então, eu acho foi muito importante essa convocação dele, tira um pouco da responsabilidade dos demais também, tira um peso. Então, eu convocaria ele sim. Você, Marcelo? Cara, eu também convocaria, acho que seguindo também essa linha de raciocínio de tirar a responsabilidade de hoje não ter uma referência na seleção tão bem estruturada assim. Então eu convocaria por estilo de jogo, porque eu acho que não tem nenhum jogador com estilo de jogo parecido com o dele. Tinha o Rodrigo, que acabou machucando. Acho que se o Brasil tivesse todos os jogadores disponíveis, talvez não convocaria ele, por conta de ter bastante opção no ataque, mas como acabou tendo a lesão do Rodrigo, do Estevão, eu convocaria por estilo de jogo também. Acho que não para ser titular absoluto, mas
como mais uma opção de jogo, eu acho importante também. E pelo todo o pacote Neymar, né? Que envolve tanto mídia, essa referência para os outros jogadores. Então, pelo pacote Neymar, eu convocaria sim. Eu acompanho vocês, eu convocaria, mas não só por um aspecto esportivo. Eu, André, acho que ele não apresentou futebol para ser convocado. Se fosse o Tassiano com os números dele, ele nem sequer seria cogitado para ir para a seleção. Mas eu convocaria mais porque foda-se. Se não der certo, eu convoquei. E aí fica nas costas dele. Pensando com a cabeça do Ancelotti, acho que a convocação levou muito em consideração isso. Como ele renovou para o ciclo de 2030. Se ele não levasse, provavelmente ele ia ficar com uma pecha de o cara que não levou o Neymar na última Copa do Mundo dele e tal. E acho que isso poderia atrapalhar ou minar o trabalho de alguma forma, seja em aspecto de popularidade, em distanciamento da seleção com o povo. É, eu levaria. E acho que o Neymar também, 65, 70% consegue entregar num lance, um final de partida, numa prorrogação, algo que algum jogador possa não conseguir hoje. Então, eu também levaria nesse sentido. Quem vocês acham que passa? Brasil e Marrocos, com Escócia em terceiro? Exatamente. Eu acho que esse seria a classificação do grupo. De acordo, acho que são esses três. E Marrocos, ou a Escócia talvez seja a melhor terceira seleção de grupos, assim, analisando todos os grupos. Exato, concordo. Vamos agora ao grupo D, grupo da outra cabeça de chave. Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Ele é semelhante ao grupo A, eu acho que ele é um grupo muito parelho, mas diferente do grupo A, que é nivelado por baixo, eu acho que esse grupo dá para nivelar de médio para bom grupo. É difícil até cravar a classificação aqui, mas eu imagino que a eliminada seja a Austrália. Agora, eu acho que, surpreendentemente ou não, eu acho que a Turquia deve arrancar com o primeiro lugar desse grupo. E o Paraguai ele foi chutado, né? Porque aumentou as vagas de Conmebol. Foi ali como o que sobrou ali. Então, não vejo ela como despontando como favorita do grupo. Estados Unidos, talvez por ser a dona da competição, no sentido de anfitriã. Mas eu acho que Turquia, eu acho que sai na frente nesse sentido. Você, Marcelo, você acha que o Paraguai tem alguma chance? Você acha que a Austrália tem alguma chance? A Austrália que passou de fase na última Copa, né? Cara, nessa linha do Vinícius, eu acho que a briga vai ser pela segunda colocação, ou a terceira, no caso, né, também. Mas acho que a Turquia destoa bastante nesse grupo aí. Não acho que os Estados Unidos tem uma seleção para passar em primeiro com a Turquia no grupo. A Turquia tem nomes bem interessantes no time, né? O, o terceiro jogo da Austrália nessa Copa do Mundo é contra o Paraguai. Baita jogo. Tem um cheiro de jogo valendo o terceiro lugar, né? Pô, sim, pior que sim. Provavelmente o vencedor ali vai ser bem equilibrado para baixo esse jogo, hein? Tem cara de ser um dos piores jogos da fase de classificação. Paraguai E do Maurício, vai né? ser uma final. Vai ser uma final. Você acha que passa quem, Vinícius? Olha, apesar da Austrália ser um pouco até que relevante, eles têm passado em segundo lugar nos grupos de Copa, mas eu acho que para esse ciclo o Paraguai, apesar de ter vindo chutado, eu acho que a convocação final acho que foi boa e tem plenas condições de vencer esse jogo e passar em terceiro do grupo.
Você, Marcelo? E dá isso aí também. Turquia em primeiro, Estados Unidos em segundo e se o Paraguai passar em terceiro. Eu tô um Esse, pouco com esse sim é vocês, viu? importante. É, eu tô um pouco com vocês. Esse é um grupo também que acho que assim como o grupo A pode ter pontuação de diferença de 2 pontos do primeiro pro último. Eu acho que a Turquia tem uma seleção melhor de fato. Só de ter o Çalhanoğlu e o Arda Güler já, já é um respiro muito grande. Kenan Yildiz também, né? Baita jogador da Juventus. Tem o Yildiz também, joga muita bola. Tem o. Quer ter um cara do Benfica, eu esqueci o nome agora. Que também mete uns gols lá. Eu não vou lembrar, mas também um bom jogador. A Turquia passou com alguma tranquilidade dentro do possível na repescagem. Acho que tende a ser a primeira colocada. O segundo lugar vai ser uma briga de foice aí entre os outros três. Não me surpreenderia se o Paraguai se engraçasse. O Paraguai e os Estados Unidos que fizeram um amistoso um tempo atrás. Essa é uma porradaria federal no jogo. Espero que Vai, repita. vai ser um jogo divertido na Copa do Mundo por causa disso. O Gustavo Gomes deve estar sedento por isso. Ah, ele vai chegar legal no Pulisic lá. Ele bate até no trampo se precisar. Eu acho que, cara, eu ainda na dividida, eu acho que eu ainda vou de Estados Unidos em segundo. Mas É, acho que nessa eu tô seria muito contigo. Acho feio. que cai pra. Seria muito feio o Canadá e o México passando de fase e os Estados Unidos rodando. Mas, Você acha que pode ter a possibilidade de ter interferências exteriores para ajudar os Estados Unidos a passar? cara, eu acho que sim. Eu não me surpreenderia, não. Mas o Naquela meu. dúvida é para eles. É, é. Eu acho que. Eu não descarto essa possibilidade, não. Hoje em dia, com o VAR e tudo mais, nós que gostamos do esporte, temos uma tendência a acreditar na arbitragem, né? Senão, a gente não tem por que assistir. Senão a gente vai ver WWE, que é legal. Mas, porra. Mas eu não me surpreenderia, não, cara. Não me surpreenderia, não. Bom, grupo E, Marcelo. Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Queria só fazer um adendo sobre Curaçao. Dois adendos. Três adendos. Não, fica à vontade. Aí, Curaçao é um lugar muito bonito. Muito bonito. Seu primeiro adendo. Segundo adendo, a camisa de Curaçao. Cara, ela também é bonita. Tem seu valor. E o terceiro adendo, nunca mais veremos Curaçao numa Copa do Mundo. Curaçao só foi para essa Copa do Mundo porque a CONCACAF já tinha três representantes nela. É por isso que Curaçao e Haiti, por exemplo, foram para essa Copa. Então vai ser um time legal de ver os outros fazendo gol. Agora, essa Alemanha dá confiança, Marcelo, de que ela vai ser a primeira colocada? complicada, né? A Alemanha nas últimas duas Copas decepcionou bastante. Apesar de eu achar que não tenha jogado tão mal, é que o estilo de jogo da Alemanha é meio suicida, né? Então acho que para uma competição tão curta assim de mata-mata acaba complicando eles. Por bola, pô, a Alemanha pra mim é uma das top 5. Questão de nome, questão de técnico, tem um excelente técnico, tem bons nomes, mas é a Alemanha, né? Então não dá pra confirmar isso porque a gente já viu nas duas últimas Copas que eles sofreram. Você, Vinícius, você acha que a Costa do Marfim e o Equador vão se matar pelo segundo lugar ou um deles pode até beliscar um primeiro? Eu acho que em primeiro lugar não. Acho que tá muito na conta da Alemanha ali. Se ela jogar aquilo que ela sabe, vai fazer uma fase de grupos tranquila. E para mim, eu não vejo que seja tão estreito assim entre Equador e Costa do Marfim. Para mim, o Equador é um time muito bom. A linha defensiva deles é muito boa. Acho que foi a melhor defesa
das eliminatórias. Tem o Pátio, tem Estupinian, tem o Caicedo também, proteção de área. Putz, uma seleção que me agrada muito, tem bons nomes, e eu acho que a segunda colocação é deles. E um adendo pro Marcelo aí que falou do Nagelsmann, eu sei que ficou meio chateado que não foi pro United. Eu vi sua pontuação sobre ele aí. Felizmente foi pra próxima. Talvez eu tenha sido tendencioso a Alemanha ir mal na Copa pra ele cair pro United, né? Pra caralho. É. Queremos um pouco mais de Carrick aí, né? Pelo menos um ano. Você acha que passa quem, Marcelo? Alemanha e Equador? Acredito que sim, Alemanha e Equador. Acho que por conta de ter Curaçao no grupo, talvez Costa do Marfim, por fazer uma boa margem de saldo de gols, acaba passando em terceiro, mas garantidos mesmo, eu acho que acredito que seja Alemanha e Equador nessa ordem. Como um torcedor do United, como chegará Amad Diallo para essa Copa do Mundo? Em baixa, a primeira parte da temporada dele, apesar dele ser Caralho, baixinho, velho. né? Mas a primeira parte da temporada dele foi muito boa, com o Rubem Amorim jogando de ala. Mas aí depois que o Carrick chegou, ele começou a jogar de meio, ele caiu bastante. Depois da Copa Africana de Nações também, assim como em Belmont, ele acabou caindo bastante de produção. Não sei se por conta de questões físicas, né? Mas ele chegou embaixo assim. Grande Rubem Amorim. Porra, Grande tava Rubem. esperando que você falasse que ele era o cara do time, ele vai chegar que nem uma merda lá no grupo lá. Cara, tecnicamente ele é um dos melhores Ah, do time. Mas a seleção ainda tem bons nomes, né, mano? Acho que ele, apesar dele ser o melhor, ainda tem uns caras lá pra suprir a má fase dele. A Costa do Marfim tem o Kessié, tem o Haller, né? Tem uma rapaziada aí com algum nome, com alguma experiência que acho que pode. A Costa do Marfim vai passar em terceiro, então, Vinícius. eu acho que passa em terceiro por conta do saldo de gols que ela pode fazer em Curaçao. Então é a mesma coisa da Escócia ali. Se ambas as seleções fizerem um bom saldo de gols, com certeza não tem a vaga de terceira colocada. De acordo com vocês. Só fico na expectativa dessa Alemanha contra o Equador, para ver se ela não pode ter um empate lá, uma coisa assim. É o que o Marcelo falou, em nome, a Alemanha é a primeira, né? Agora em futebol, tem que ver. Sofreu nas eliminatórias, precisou ganhar da Irlanda do Norte em Irlanda do Norte para poder garantir a vaga direta. Vamos ver. Grupo F, você Talvez um já dos tá. melhores jogos, né? Da Copa, né? Alemanha e Equador. Dessa Acho que fase de sim. grupos, Eu talvez seja acho um que dos da fase melhores de grupo, jogos, né? sim, Acho que concordo. sim. Muito provavelmente vai ser um dos melhores. Bom, grupo F, você já está vendo na tela. Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Marcelo, o Japão chega com alguns desfalques, né? Pô, bem importantes, né? Perdeu o Minamino e Mitoma agora nesse da Copa. Vão ser dois jogadores que vão fazer muita falta, cara. Você acha que com esses dois desfalques a Suécia anda umas casinhas pelo segundo lugar? Ah, ainda acho que não, cara. A Suécia teve também bastante dificuldade, né? Nesse último ciclo. Apesar de ter excelentes nomes, pra mim, acho que tem uma das melhores duplas de ataque do futebol mundial. Mas por conta de lesões deles também, acabou tendo dificuldade nesse último ciclo e o Japão tem uma seleção muito consolidada. Acho que tem tudo para ser uma das surpresas dessa Copa, apesar dos faltos. Você, ô Vinícius, confia nessa Holanda com o primeiro lugar? Cara, é muito difícil, né? Porque, por exemplo, para mim o Japão era a favorita desse grupo, mas com os cortes de Mitoma e Minamino realmente deu uma complicada. Mas mesmo com esses desfalques, eu não cravo a Holanda como primeiro, não. Eu acho que briga pela primeira posição, classifica, mas
não dá para cravar eles como primeiro lugar, não. E quem você acha que passa nesse grupo, Vinícius? Olha, tá muito entre Holanda e Japão. Acho que, como o Marcelo disse, o Japão tá muito consolidado, tem feito boas apresentações. E eu acho que vai ser uma surpresa aí para os próximos ciclos de Copa. Eles têm evoluído muito, né? Mas vai ser Holanda e Japão, acredito. E com Suécia correndo por fora ali pela terceira vaga. Acho que a Tunísia aí vai ser o saco de pancada de novo aí, desse grupo. A Tunísia, eu lembro que ela chegou na Copa de 2018, acho que era Inglaterra, Bélgica, Panamá e Tunísia, que teve um empolgantíssimo Panamá e Tunísia, né? Na última rodada. E muita gente fala, não, porque a Tunísia tem uma grande defesa, não sei o quê. Porra, chegou lá, tomou gol pra caralho. Eu acho que a Tunísia pode. Consigo ver a Tunísia fazendo um jogo duro, talvez empatando com alguém aí. Esse alguém que eventualmente empatar com a Tunísia, acho que perde muita chance de avançar direto, né? Nas duas primeiras colocações. Marcelo, o Japão vai conseguir segurar Isaac e nosso, Traz ele de nosso volta, não amigo, deixa perder nosso não. amigo Gyökeres. Acho que tá muito nivelado esses três, na verdade. Eu descartei a Suécia porque o Japão é muito bom, mas realmente as três seleções são muito niveladas. Você acha que o Japão vai ter dificuldade com o Isaac e o Gyökeres, Marcelo? Por questões físicas, acho que sim, né? Característica da seleção japonesa é não ser muito boa fisicamente. E o Gyökeres é um tanque, né, cara? Ele e o Isaac também consegue usar bastante o corpo. Jogadas aéreas também, o Japão tem bastante dificuldades. Então talvez realmente seja um fator, sim. Talvez dê mais jogo contra a Holanda por encaixe de jogo do que contra a própria Suécia. O Japão é ruim em jogo aéreo, né? Ah, é um histórico já da seleção, né? Até por conta de não ter jogadores muito altos, né? O próprio goleiro dos caras Sim, acaba até os sendo baixo para a torcedores média. também são baixos, né? Ah, eu já discordo um pouco, cara. É, o Japão tem dificuldade com jogo aéreo, a Bélgica que o diga, né? Exatamente. O Fellaini deitou. Grande Fellaini. Lembra? É, bom, grupo G agora, Bélgica, Egito, o Irã, até segunda ordem, literalmente, e a Nova Zelândia. Ô Trocadilho de Marcelo, merda. eu, André, vejo essa Bélgica com muita desconfiança. Eu acho que é uma boa seleção para se perder dinheiro. Uhum. Não consigo ver com segurança ela ganhando do Egito. Não consigo ver ela com segurança ganhando do Irã, que tem uma defesa boa dentro de campo. E a Nova Zelândia, beleza. Porra, mano. A Nova Desculpa. Zelândia, a Nova Zelândia, ela é uma seleção, porra, de baixíssima qualidade. Então, beleza, contra a Nova Zelândia eu consigo ver. Mas, pô, contra o Irã e o Egito eu não garanto tanto. Sou só eu? Ou você também tem desconfiança com essa Bélgica? Acho que o tempo dos caras já passou, né? Eles estão passando por um momento de renovação e não tá numa safra muito boa, né? Vai depender muito dos medalhões da seleção de fazer uma boa Copa, mas até eu não sei se dá pra cravar que eles vão conseguir continuar fazendo a diferença para a seleção da Bélgica ser essa favorita que era em Copas anteriores. Grupo bem nivelado, né? Também tirando a Bélgica, Egito e Irã, acho que vão ser bons jogos. Mas também não consigo mais cravar a Bélgica como a bicho-papão que era em Copas anteriores, não.
Bélgica, acho que o principal jogador é o Doku hoje, né? O Courtois, ainda é o Courtois. Mas eu, talvez em fase para carregar o time seja o Doku, não? Em momento, acho que é o que chega mais em boa fase é ele mesmo. A temporada do De Bruyne, acho que conta de lesões também foi bem prejudicada, né? Assim como a Uhum. do Lukaku. Então acho que hoje, em questão de fase, o Doku é a referência da seleção mesmo. E você, Vinícius, o que que você enxerga desse grupo? Eu discordo completamente do que vocês falaram. Para mim, a Bélgica garante os 9 pontos com muita tranquilidade. Acho que é um elenco, apesar de envelhecido, é um elenco muito superior em relação aos outros. E eu adoro essa cara de merda que vocês fizeram para mim. Tipo, caralho, o maluco discordou na caruda mesmo e Não, vou foda-se. cobrar depois só. Mas tem que discordar mesmo, pô. Porra, mano, não dá, velho. Se eu falar que Egito, Irã e Nova Zelândia tem chance contra a Bélgica, eu tô ficando maluco. Então, pelo menos na fase de grupos, assim, é muito distoante a Bélgica dos outros três. Pode ser que caia nas 16 avos ou nas oitavas, pode ser, mas para esse grupo aqui não tem como não. Eu vou investir uma bala neles, Em primeiro. em primeiro. Em Cara, primeiro, acho que. Seco. Acho que eles deram sorte, né? Porque eles eram puta Sim. sorte. poderiam ter se complicado bem mais se caísse alguns países aí como o segundo colocado aí. Não, Mas, é um dos grupos que só tem ela de europeia, né? exato. Você tem uma Nova Zelândia, que, porra, é uma merda de seleção. É, só foi pra Copa porque aumentou o número de seleção e deram uma vaga direto pra Oceania. Mas, porra, é uma merda de seleção. O Irã, cara, o Irã tem essa parte extra-campo aí que pode influenciar, né? O Irã tá querendo jogar só no México ou no Canadá, né? Cara, mexe com parte de viagem. Pô, você tem que fazer um jogo no México e o outro no Canadá, você tem que atravessar os Estados Unidos inteiro, né? E, pô, e tem essa parte extracampo também não é uma seleção como se fosse a melhor seleção do mundo, né? Uma seleção com uma defesa forte e tal, mas tem o Taremi lá que já teve melhor fase. E, cara, o Egito é o Egito, né? Tem o Salah que vem de uma temporada mediana para ser generoso, para ser gentil. E os outros jogadores, a maioria Tem o Marmoush, né? desconhecido. É, tem o Bom jogador. Marmoush, mas a maior parte dos outros jogadores convocados desconhecidos por grande público, gente com alguns jogadores que jogam mais na liga local lá, no Al-Ahly, então eu acho que pode dar jogo, mais porque eu não confio na Bélgica do que eu confiar nos outros. Mas se for todo mundo jogar o que sabe, de fato, a Bélgica passa o carro nesse grupo aí. Bom, grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Ô Vinícius, a Espanha vai deitar nesse grupo, né? Cara, eu acho que faz os 9 pontos. Agora deitar, não sei não. Eu acho que é um grupo bem equilibrado, na verdade. A Arábia Saudita tem evoluído também. E o Uruguai é uma forte seleção também, apesar de não ser tão boa em qualidade, ela tem bons nomes e, e a defesa é o seu ponto forte, né? Então eu não sei se vai ser tão fácil para a Espanha, não. Eu acho que ela vai ser um jogo de ataque contra defesa contra os três, mas eu não sei se ela goleia todos os clubes, todas as seleções, na verdade. O Yamal, ele vai estar apto já no primeiro jogo? Eu acho que ele não vai jogar o primeiro jogo, não. Eu entendo que não é nem necessário, na verdade, porque é contra Cabo Verde, então a programação
ideal acho que seria preparar ele para o confronto da Arábia Saudita. Esse jogo com Cabo Verde, aliás, que vai ser 1 hora da tarde, horário de Brasília. A Espanha vai pegar um solzão, hein, Marcelo? Ah, os caras não estão. Apesar que eu acho que o verão europeu na Espanha é É nessa quente. pegada também, né? Então acho que E- não tem problema de adaptação, não. Pô, se essa for a ferramenta da Espanha, pegar Cabo Verde e Arábia Saudita primeiro do que pegar o Uruguai, acho que pô, o cara passando tranquilo ainda poupam os jogadores contra o Uruguai. Acho que seria o jogo mais difícil, disparado, né? Da Uhum. Espanha nesse grupo. E o É, a mais ordem é competitivo, essa. apesar de o Uruguai não ter uma seleção tão boa, igual o Vinícius falou, tecnicamente e tal. Mas é uma seleção que compete bastante, né? Então, se fosse o primeiro jogo Espanha e Uruguai, talvez complicaria para os dois. Mas sendo o último jogo, acho que os dois passam tranquilo nesse grupo, fazendo 6 pontos. Vocês acham que a Arábia Saudita arranca uma vitóriazinha contra o Cabo Verde ou vamos ter aquelas matérias especiais de Copa? Cabo Verde consegue sua primeira pontuação numa Copa do Mundo e o país em festa. Pô, pô, baita exemplo, hein? Ai, também, Caralho. Sérgio. É, Pô, eu diria que a Arábia Saudita ganha de Cabo Verde, mas só por essa manchete eu vou torcer por um empate, mano. Aí somos dois. cara, eu acho que a Espanha passa em primeiro. Esse Uruguai me tem um. Cara, o Bielsa já teve umas treta com os jogadores no ciclo. Ele deu uma declaração recente que caiu mal sobre não precisar levar o Luizito Soares. É, eu não sei, cara. Eu não sei até que ponto os jogadores podem querer dar aquela boicotada. Não sei até que ponto o Bielsa consegue segurar os caras. Elenco para passar de fase tem, e acho que vai passar. Mas eu acho que pode ter algum conflito aí no meio da Copa que deu uma. Faça ela acabar mais cedo pro Uruguai. Mas eu tô com vocês, ainda assim acho que passa Espanha e Uruguai. E essa Arábia Saudita eu acho que ganha, cara, mas também a Arábia Saudita é muito associada à vitória contra a Argentina e tal, mas só fez isso, né? Depois não pegou times mais fracos e não conseguiu se impor, não conseguiu ganhar. É, eu acho que ainda consegue ganhar do Cabo Verde, mas também não duvido ter essa matéria aí, porque empatou o jogo. E aí as duas morreram abraçadas, não. Grupo I, França, Senegal, Iraque e Noruega. França e Senegal, Marcelo, vai ser 4 horas da tarde. Vai ser debaixo de um baita sol. E o seu amigo Mbappé vai ter umas defesas razoáveis aí nessa primeira fase, né? Cara, é o melhor grupo da Copa. Acho que é o mais nivelado por cima. É, de longe. Tirando o Iraque também, que vai ser saco de pancada, acredito. Que Não pelo isso? Iraque em si, mas porque as 3 seleções são embaçadas, mano. Mas ainda acho que a França passa em primeiro. E pra segundo vai ser bem interessante ver Senegal e Noruega brigando, hein? Duas boas seleções, cara. A atual campeã da Copa Africana de Nações, né? E a Noruega, se pá, acho que é a maior surpresa desse último ciclo aqui, por ter encaixado um estilo de jogo e tendo grandes jogadores, né? Nós vamos fazer mais para frente um vídeo sobre previsões para a Copa, né? Mas, cara, eu acho que a Noruega é a grande surpresa dessa Copa. Eu acho que ela tem condição de fazer jogo duro contra a França. Acho que ela vai ganhar do Iraque legal e acho que contra o Senegal ela ganha também. Acho que vai ser um jogo talvez um pouco mais apertado, mas acho que ela ganha. E, cara, a Noruega pode estar no caminho do Brasil, né? Seria um confronto bem interessante também para uma Copa do Mundo. Eu acho que a França e a Noruega vão passar nesse grupo e o Senegal vai passar em terceiro, mas de fato é um time bem bom também.
um elenco bem equilibrado. E você, Vinícius, o que que você acha? Pô, você defendeu bem a Noruega, mas eu acho que ela classifica como terceiro, hein? Senegal, acho que fez um bom ciclo de Copa também. E vem de um campeonato de Liga das Nações um pouco polêmico, mas foi campeão. Não importa. Então, acho que França provavelmente deve levar seus 9 pontos ali, talvez tropece contra Senegal. Acho que não faz jogo duro contra a Noruega, mas eu acho que ganha ainda. Mas eu acho que a Noruega ali, eu acho que briga por uns 4 pontos para passar como terceira. Eu acho que essas três passam de fase. Acho É, que a isso França, isso é fato. acho que a França passa direto. Senegal e Noruega vão brigar pelo segundo lugar. O nosso amigo Iraque aí já fez muita coisa de conseguir ir para a Copa do Mundo já. Hum, Valeu já, né? Vamos conhecer os Estados Unidos mais uma vez. Uma Já pena não ter chance de ter um Irã e Iraque na Copa. será um confronto geopolítico bem interessante, né? Bombástico. Perfeito. Grupo J, Argentina, atual campeã do mundo, Argélia, Áustria e Jordânia. Ô, Vinícius, tem alguma chance da Argentina se complicar nesse grupo? Especialmente contra a Áustria? Não deveria. Não deveria ter motivo, mas eu acho que um ponto de atenção, eu acho que até foi benéfico para a Argentina, foi ter perdido o primeiro jogo em 2022 para a Arábia Saudita. Vinha de uma sequência de invencibilidade próxima dos 40 jogos, se não me engano. Então foi bom para dar um quebra, manter os pés no chão. Então eu acho que isso não se repete para 2026. É um grupo pior do que 2022. Em 2022 foi Arábia Saudita, México e Polônia. Então eu acredito que seja um grupo tranquilo para classificar em primeiro, inclusive poupando boa parte dos jogadores. E você, Marcelo, o que que você pensa sobre esse grupo? Eu tenho a mesma linha de raciocínio do Vinícius. Acho que a Argentina sobra bastante nesse grupo. E aí, para a segunda vaga, aí também tá bem nivelado por baixo, né? Não acompanhei muito a Argélia, nem a Jordânia. Mas a Áustria, não sei se tem futebol para competir mais acima do que passar em segundo ou terceiro. A Áustria fez um ciclo interessante. A Áustria fez um ciclo interessante. É, eu acho que, porra, ela ganha da Jordânia. Não é possível. E aí acho que fica entre ela e a Argélia, né? A Jordânia Pô, sentiu? Tinha um que tem um Não bilhete é aí no meio. possível. Esse não é possível. Caguetou um bilhete, seu, né? tem um bilhete, mas, cara, porque a Jordânia, ela chega pro público em geral como uma seleção frágil, né? Ela conseguiu a classificação para a Copa e tudo mais, aumentou o número de seleções, isso beneficiou ela, beneficiou os Bequistão, mas não é porque ela tá na Copa que significa que ela é uma seleção competitiva, né? Eu acho que da Argentina e Áustria. E, cara, talvez a Argélia consiga passar por causa desse confronto contra a Jordânia, né? É, numa, num nível natural, numa competição natural onde só dois passavam, com certeza a Argélia já estava descartada, mas como existe a possibilidade de terceiro, acho que para eles foi um graças a Deus de ter a Jordânia no grupo. Grupo K, Portugal, República Democrática do Congo, antigo Zaire, o Uzbequistão, que eu comentei agora há pouco, e a Colômbia. Ô Marcelo, Portugal tem que sobrar nesse grupo,
Ou é normal se Portugal tiver uma complicação contra um Congo, contra um Uzbequistão, contra uma Colômbia? Pô, por nome, Portugal tem que sobrar, mano. Talvez é uma das top 3 seleções aí, não de elenco, mas de 11 inicial, com bons nomes. Então, pô, de verdade. Não pode nem perder ponto contra a Colômbia, mano. Pra mim tem que fazer os 9 pontos. E você, Vinícius? O Uzbequistão tem uma defesa muito forte. Nas eliminatórias ficou conhecida por isso. O Congo vai chegar para animar o rolê. Então pode ser que tente um ataque aqui, tente uma graça ali. E a Colômbia, do seu querido Rames Rodrigues, vem com Luis Soares no ataque, depois de uma baita temporada com o Sporting. O que que você acha desse grupo? Bom, eu acho que é muito em linha com o que o Marcelo disse. Eu acho que Portugal, acho que sobra no grupo, ou deveria sobrar pelo elenco que tem. Pode ser que seja um ótimo confronto contra a Colômbia. A Colômbia vem de um vice-campeonato de Copa América contra a Argentina, onde o natural é ser Brasil e Argentina. A Colômbia conseguiu se sobressair nesse sentido. Fez também uma boa classificatória, pelo menos na primeira parte, se eu não me engano, acho que ela estava nas cabeças, depois acabou caindo um pouco de nível, mas tem tudo para fazer um grande jogo contra Portugal. Pode ser que seja até um dos melhores jogos da fase de grupos, mas o natural é que Portugal vence os 3 jogos e aí a briga pela terceira colocação aí fica engraçada, mas o mais provável é que nesse grupo só 2 classifiquem, Portugal e Colômbia. Concorda, Marcelo? Concordo. Concordo que vai ser bem engraçadinho ver os Uzbequistão e Congo se matando pela terceira vaga. É, cara, Uzbequistão e Congo, que vai ser o último jogo do grupo. Olha que maravilha. No dia 27 de junho, no incrível horário das 8h30 da noite. 27 de junho? Fica aí. 27 de junho, 8h30 Ô, da noite. sabata, Sabadaço. não vai dar. Congo e Uzbequistão. Não vai dar, desculpa, velho. Bom, eu também, eu concordo com vocês. Eu acho que Portugal. Eu sou um pouco mais reticente com Portugal, só. Acho que Portugal. O Uzbequistão vai se fechar, eu não vejo com muita bizarrice Portugal tendo alguma dificuldade em conseguir furar a defesa, uma defesa muito fechada. A Colômbia acho que é o único time que vai sair para tentar jogar alguma coisa, mas eu também vejo Portugal passando em primeiro, talvez com 7 pontos, a Colômbia em segundo e o Congo e o Uzbequistão acho que vão mais para curtir. E, mas também, como eu comentei, né, eu não vejo com muita, como muito bizarro que um dos dois consiga tirar ponto ou da Colômbia ou de Portugal. Em teoria não deveria, mas na prática Portugal já deixou a desejar em algumas Copas. Tinha um elenco muito forte em 22, tinha um elenco bom em 18 e não consegue ir longe. E a Colômbia, né, cara? A Colômbia é time de oitavas de final, quartas no máximo, desde 2010, 2014, da geração do Falcão Garcia e tal. Acho essa geração um pouquinho mais fraca, a última Copa do Rames, tem alguns jogadores já envelhecidos. Acho que pode ter alguma surpresa nesse grupo, mas eu também acredito que seja Portugal e Colômbia. Para Você acha que o final, Cristiano Ronaldo vai ser titular, né, por acho que Portugal? vai, acho que vai. Vai? É, Mesmo com 41 anos e devendo fisicamente? acho que sim. E o Cristiano Ronaldo é um caso muito semelhante com o do Messi, né? Podem não estar em uma liga competitiva, podem não estar no auge físico, mas eles, cara, a seleção gira muito em torno deles, né? A Copa de 22, a Argentina girou muito em torno do Messi, deu super certo. O Messi fez uma puta Copa do Mundo, a Argentina foi campeã.
Imagina um cenário parecido para eles nessa Copa também. O Cristiano Ronaldo jogando centralizado, o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes mais na criação. Você tem os Rafael Leão da vida para os Pedro Neto da vida para correr pelas pontas, para recompor. O Nuno Mendes que sobe e desce pra cacete também. Então, acho que ele vai ser titular, vai ser o cara, vai ser o 9 centralizadaço lá, né? O cara que vai ficar só na área, tentando cavar o Penaldo e, Ô, louco. e finalizando quando tiver oportunidade. Acho que ele crava uns gols nessa Copa aí, mas a não ser que aconteça alguma coisa, eu acho muito difícil que ele não seja titular. Concordo. Grupo L, Vinícius. Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá. Você vê alguma chance de surpresa nesse grupo? Ou os europeus vão se sobressair e valeu Gana, valeu Panamá? Pô, a Inglaterra gosta de uma resenha, né? Mas eu acho que, assim, por elenco, por nome, deveria sobrar nesse grupo. Até porque a Croácia, apesar de vir de boas Copas, eu acho que já está um elenco muito envelhecido. Obviamente que tiro curto, assim, você tem uma certa vantagem para jogadores mais velhos, mas em contrapartida é final de temporada europeia, né? Então não sei como que esses jogadores vão chegar para a Copa do Mundo. A vantagem de 2022 é que foi no meio da temporada, então para essa Copa do Mundo eu já vejo a Croácia bem abaixo da Inglaterra, o que em outras Copas seria mais nivelado. Mas mesmo assim, eu acho que a Croácia ainda consegue avançar em segundo do grupo. E Gana também corre por fora pela segunda vaga, mas com grandes chances de ir como terceiro colocado. Acredito que Panamá seja o entregador de pontos desse grupo. Marcelo, a Croácia vem de um vice em 18, de uma semifinal em 2022, mas já, como o Vinícius falou, já vem com Brozovic, Modric e Kovacic no meio de campo pela terceira, quarta Copa do Mundo seguida. Enquanto a Inglaterra teve uma renovação aqui, outra ali, mas uma convocação com alguns nomes de peso de fora, né? O Cole Palmer, o Walker, Foden, seu querido Harry Maguire, O Trent. o Trent. Você enxerga a Inglaterra nesse grupo como soberana absoluta? Você acha que tem algum jogo aí? Apesar de ter uma convocação meio polêmica, né? É, a Inglaterra tá apostando todas as suas fichas no seu treinador, né? O Tuchel acredito que consiga dar uma cara melhor para a Inglaterra, por mais que tenham deixado esses nomes de fora. E por isso eu acho que deveria, né? Não sei se vai, mas deveria sobrar bastante nesse grupo. A Croácia, igual vocês falaram, já é uma seleção bem envelhecida, né? E também não conseguiu destacar novos nomes nesse novo ciclo. Então, acho que a Inglaterra tende a passar com os 9 pontos e a Croácia passando em segundo. Qual grupo vocês acham que é o da morte? É o da França? Nesse conceito de Eu grupo da acho. morte, né? Acredito De que longe. França e o da já a Holanda também. Eu acho bem nivelado por cima. Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Isso. E você, Vinícius? Eu acompanho o Marcelo. Acho que o grupo da França eu acho que é o mais difícil. Apesar da França sobrar no grupo, mas não dá para cravar os 9 pontos por conta das outras. E depois vem a Holanda aí como o segundo grupo mais forte. Qual vocês acham que é o grupo mais equilibrado? Além Tal- desses, né, por ser o grupo da morte, né, acho que Uhum. os dois primeiros grupos são bem equilibrados também. Mas aí Eu já acho, nivelado por baixo, né? Sim. exato. Eu acho que o grupo A, principalmente, por não ter seleções
fortes, não ser o grupo da morte, talvez seja o grupo mais equilibrado. Não dá para cravar diretamente quem classifica e quem se elimina, não. É o grupo da Inclusive, vida esse, né? é o grupo da vida. Qualquer um ali pode classificar. Inclusive, é bem provável que um dos terceiros colocados saiam desse grupo. Eu acho. Todo mundo tende a pontuar. Então, para os apostadores, eu não iria muito nesse grupo aqui, não. E qual vocês acham que é o grupo mais fácil, o pior grupo de todos, assim, em questão de competitividade? Porque é muito, os classificados estão muito claros. Eu acho que é o da Alemanha, A da Espanha, eu Espanha, acredito que seja bem tranquilo. Eu acho que o da Bélgica, né? Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia, e da Espanha, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Até o da Acho que o da Argentina Argentina também. também, né? Também. Tem uma Áustria que corre por fora, mas eu não vejo como uma seleção que vai trazer problemas para a Argentina, não. Então, eu nivelaria como Bélgica e depois o da Argentina. Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer alguns outros vídeos semanais sobre a Copa, analisando as semanas da Copa, os jogos, as convocações, o que for acontecendo. Eventualmente a gente vai preparar alguma tier list ou algo do tipo para auxiliar e deixar mais visual o nosso debate para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É nóis.